Muitos de vocês estão assustados com o que tem acontecido no mercado norte-americano, com a falência do Silvergate Bank, do Silicon Valley Bank e por último agora do Signature Bank e a possível falência de outros bancos. E essa palavra possível é muito complicada no sistema financeiro porque a simples ideia de que um banco pode quebrar pode realmente fazer com que ele quebre, mesmo que inicialmente não fosse verdade. Simplesmente porque os bancos só funcionam porque as pessoas confiam neles. Então será que teremos uma nova crise de 2008? Será que teremos uma quebradeira bancária? Os bancos digitais daqui do Brasil vão sofrer impactos por conta disso? Isso vai impactar no seu bolso? É isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo, te mostrando as principais informações sobre o que tem acontecido no mercado norte-americano e como isso pode impactar na sua vida aqui no Brasil. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E começando aqui, explicando o que aconteceu no mercado norte-americano nessa última semana, nesses últimos dias aí, o SVB, que é o Silicon Valley Bank, registrou um prejuízo não realizado de 1,8 bilhões de dólares. Prejuízo não realizado seria um prejuízo que ele tem, que se ele resgatar, por exemplo, os seus títulos do Tesouro Americano, ele iria assumir esse prejuízo. Só que esse prejuízo não realizado foi o suficiente para assustar as pessoas e gerar uma corrida bancária para tirar o dinheiro desse banco. E quando muitas pessoas fizeram isso, o banco simplesmente ficou sem dinheiro para pagar todo mundo. Ou seja, ele quebrou. E isso acontece porque existe nos bancos o sistema de reservas fracionárias. Se você nunca ouviu falar no sistema de reservas fracionárias, basicamente é uma forma dos bancos se alavancarem. Porque se o banco recebe um depósito ali de R$100, ele não precisa se limitar a emprestar R$100 para alguém. Ele pode emprestar R$500, R$600, R$700. Então os bancos normalmente operam de forma alavancada, de modo que se todas as pessoas, ou pelo menos uma grande parte, resolvessem ao mesmo tempo sacarem o seu dinheiro do banco, esse banco não teria dinheiro para pagar todo mundo, porque ele concedeu mais crédito do que ele tem de dinheiro de fato. Por isso que os bancos só funcionam na base da confiança. E isso acontece porque não existe mais o lastro em ouro, o dinheiro não é mais lastreado em algo físico. E não tendo essa limitação, fica a cargo do governo decidir quanto dinheiro deve ou não deve existir. E no caso a concessão de crédito por parte dos bancos fica a cargo dos próprios bancos, tendo logicamente uma limitação determinada pelo Banco Central de cada país. Ou seja, o Banco Central de cada país determina quantos bancos podem se alavancar. E aí tem uma questão que é a seguinte, a maioria dos bancos emprestam dinheiro para o governo de várias formas. Imagina que no governo norte-americano a gente tem o Treasury, são os títulos de renda fixa do Tesouro Direto aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos. E normalmente os bancos investem para prazos um pouco maiores, justamente porque em prazos maiores os retornos são melhores. Só que veja que no mercado norte-americano nós temos o mesmo fenômeno que nós temos aqui no Brasil, que é o fenômeno de marcação a mercado. Eu não vou explicar em detalhes o que é a marcação a mercado, mas de forma resumida, como você teve no mercado norte-americano uma taxa de juros saindo de quase 0% para 4,5%, você teve um aumento nessa taxa. Normalmente quando você tem as taxas de juros subindo, você tem o preço desses títulos caindo. E como vários bancos, não apenas o Silicon Valley Bank, tinha dinheiro em títulos norte-americanos, esses títulos estavam registrando um prejuízo na marcação a mercado. Então, na verdade, o banco tinha esse prejuízo não realizado, que era só um prejuízo não realizado. Somente se o banco vendesse esses títulos, ele iria realizar esse prejuízo de 1,8 bilhões de dólares. Só que existem vários fatores que poderiam fazer com que esse banco tivesse que vender esses títulos antes do vencimento, que é, por exemplo, uma hipótese onde muitas pessoas resolvessem sacar o dinheiro do banco por um boato de que o banco vai quebrar, por exemplo, e aí o banco teria que vender esses títulos antecipadamente, realizando esse prejuízo para arcar com os compromissos de pagar os clientes. Então a verdade é que o banco pega depósitos à vista, ou seja, eu, um cliente do banco, um depositante, vou lá, coloco um dinheiro que eu posso tirar a qualquer momento. E o banco pega esse dinheiro que eu emprestei para ele, que eu posso tirar a qualquer momento, e investe em algo que ele só quer resgatar daqui a vários anos, por exemplo. E se muitas pessoas resgatassem na mesma hora, existe o que nós chamamos de descasamento de prazos, que é um problema nos bancos. E aconteceu que um dia antes do SVB falar que iria emitir novas
novas ações para se capitalizar por conta desse prejuízo não realizado, justamente para não precisar realizar esse prejuízo, o Silvergate Bank pediu falência. E essa coincidência de tempo fez com que isso gerasse um certo pânico no mercado, fazendo com que os depositantes do Silicon Valley Bank retirassem o seu dinheiro do banco. E nesse caso, o SVB se viu na obrigação, sem outra opção, de resgatar aquele dinheiro investido em títulos públicos norte-americanos, assumindo o prejuízo de 1,8 bilhões de dólares. Só abrindo um parêntese aqui, o SVB tem essa possibilidade de emitir novas ações porque ele tem capital aberto na Bolsa de Valores norte-americana. E essas ações, inclusive, depois desses acontecimentos dos últimos dias, caíram drasticamente. Fechando esse parêntese e abrindo um novo parêntese, o Silvergate Bank pediu falência por conta de alguns motivos. Primeiro, que ele tinha vários investimentos em criptomoedas que acabaram não dando certo porque as criptomoedas, de um modo geral, caíram muito nesses últimos meses, e com medo do banco falir, as pessoas solicitaram muitos resgates. E como o Silvergate Bank também tinha muito dinheiro em Treasury, esse dinheiro também estava com prejuízo acumulado na marcação a mercado, que fez com que ele tivesse que assumir esse prejuízo para honrar com os compromissos de pagar os clientes. E nesse caso, somando os prejuízos que ele teve com criptomoedas, com o prejuízo na marcação a mercado, ele pediu falência. E fecha parêntese. E como a tentativa de emitir novas ações do Silicon Valley Bank não deu certo, o FDIC, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, que seria o equivalente ao FGC aqui no Brasil, que é o Fundo Garantidor de Créditos, assumiu o controle do SVB e está agora tentando encontrar um comprador no setor privado. E tivemos também no dia 12, no domingo, na parte da noite, o fechamento do Signature Bank por parte dos reguladores de Nova York. Então, só nesses últimos dias foram 3 instituições. Teremos mais alguma? Não sei. Provavelmente sim, porque o prejuízo acumulado na marcação a mercado por conta da subida de juros é um prejuízo muito elevado se somar todos os bancos. E se esse medo de quebra das instituições espalhar pela população, você pode ter uma corrida bancária em muitas instituições que podem torná-las insolventes, fazendo com que de fato elas quebrem, algo que normalmente não aconteceria. Alguns pontos importantes são que, com a falência desses bancos, o que acontece com as pessoas que tinham dinheiro neles? Nesse caso, o FDIC, que é o FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, ele age de forma semelhante ao FGC aqui no Brasil. Na verdade, o FGC copiou o FDIC dos Estados Unidos, sendo bem semelhante na prática. Ambos asseguram o valor até 250 mil, só que aqui é em reais, lá é em dólares. Então os clientes que tinham até 250 mil dólares vão receber o dinheiro normalmente. Aqui no Brasil, se acontecesse, você tem o FGC cobrindo até 250 mil reais. A diferença é que o FGC aqui no Brasil é privado e o FDIC nos Estados Unidos é estatal. Então, nesse caso, as pessoas recebem até esse teto de 250 mil dólares em caso de falência do banco. Só que o ponto é que a maioria dos depositantes do SVB eram pequenas empresas e que na prática nem eram tão pequenas assim. Na verdade, apenas 2,7% dos depositantes do SVB tinham até esse valor, mostrando como era o perfil de clientes desse banco. Normalmente pessoas jurídicas que tinham mais de 250 mil dólares. Porém, segundo o pronunciamento do presidente Biden, todos os depositantes desse banco, do SVB, vão receber o valor de forma integral, mesmo sendo mais de 250 mil dólares. E eu acredito que ele falou isso porque os bancos funcionam com base na confiança. Se um número muito grande de pessoas acredita que o banco X vai quebrar, ele provavelmente vai quebrar porque as pessoas, para não sofrerem as consequências de não terem seu dinheiro de volta, vão simplesmente resgatar o seu dinheiro desse banco. E aí ele fica sem dinheiro para pagar todo mundo e realmente quebra. E justamente por conta dos bancos operarem com base na confiança, existe uma lei que proíbe espalhar falsas informações ou notícias incompletas que prejudiquem a confiança no sistema financeiro, porque o simples boato de que um banco pode quebrar pode realmente fazer com que ele quebre. Então cabe a nós, educadores financeiros, informar da forma correta. E muita gente tem me perguntado sobre o Nubank, o Banco Inter, o C6 Bank, se eles podem ou não ser impactados por conta disso, se eles vão quebrar ou não vão quebrar. E logo quando ficamos sabendo dessas notícias do Silicon Valley Bank e do Silvergate Bank, o Nubank se pronunciou dizendo que não tinha exposição nenhuma nesse banco para já tranquilizar os clientes. E depois disso, outras instituições falaram também. Até agora, o Nubank, o C6 Bank, o Banco Inter, o Neon, Agibank, Banco Original e PagBank se pronunciaram dizendo que não tinham qualquer relação com esse banco. E se você tem conta em uma outra conta digital que eu acabei não citando aqui, não significa que ela tem exposição nesse banco
só significa que ela ainda não se pronunciou. Mas nós não temos uma lista completa de instituições que tinham uma exposição nesse banco. Algumas já falaram, outras ainda não se pronunciaram. E será que teremos um novo 2008? Será que teremos uma crise bancária? O que nós podemos esperar? Bom, a verdade é que existem várias diferenças de hoje para 2008. Primeiro que o sistema financeiro ele se tornou bem mais sólido do que naquela época, justamente por conta do que aconteceu. O próprio sistema de reservas fracionárias era menor naquela época e hoje é maior. Além disso, a própria ideia de uma crise bancária de novo já é suficiente para os governos agirem de forma antecipada. Por isso que os clientes do SVB vão receber o valor de forma integral, porque imagina os prejuízos milionários e até bilionários, isso geraria um pânico nas pessoas que acabariam tirando dinheiro de bancos menores, um pouco mais desconhecidos e colocariam o dinheiro em bancos maiores. Então, por conta disso, o governo, por ter o controle do FDIC, já que ele é estatal, resolveu pagar todo mundo de forma integral. Como ele vai fazer isso? Injetando mais dinheiro na economia, injetando liquidez. Isso pode gerar alguns problemas em termos de inflação se esse acontecimento ocorrer em outras instituições, mas a questão aqui é evitar uma crise bancária. Então teremos uma nova crise bancária? A verdade é que é impossível responder a essa pergunta. E se alguém afirmar que sim, essa pessoa em primeiro lugar está cometendo um crime contra o sistema financeiro e em segundo lugar só o tempo revela a verdade. Então tome cuidado com pessoas que disseminam o caos nesse cenário e são donas da verdade. Além disso, tivemos também o dólar subindo, né? E muita gente até ficou meio confusa, né? Por que o dólar subiu se existe uma iminente crise no mercado norte-americano? E isso acontece porque quando você tem uma crise no mundo, né? Uma crise generalizada, algo que nós não sabemos se vai acontecer, mas crises vêm e vão de tempos em tempos. Quando você tem uma crise, você normalmente tem as grandes fortunas do mundo se movendo para moedas mais fortes. E por conta disso, mesmo que a crise ocorresse nos Estados Unidos, você tem o dólar como a moeda mundial e por conta disso as pessoas ainda assim confiam mais no dólar do que as moedas de países emergentes. Por isso que nós vimos uma leve subida no dólar, o que é prejudicial para a gente, mesmo que essa crise não impacte aqui no Brasil, já que todo tipo de commodity é cotado em dólar e isso acabaria fazendo com que a inflação aqui no Brasil subisse no final das contas. E a questão que prevalece, na minha opinião, é que mesmo que o pior cenário acontecesse, eu estou tranquilo. Isso porque eu tenho diferentes investimentos em diferentes setores, em diferentes moedas, em diferentes países. Porque eu tenho os meus investimentos de forma diversificada, de modo que uma determinada crise pode prejudicar um setor, enquanto que beneficia um outro setor. Ou simplesmente, se tudo cair de preço e apenas juros subirem para conter uma inflação, você tem a parte de renda fixa se valorizando e até se tornando mais relevante, e nesse caso, por conta de um rebalanceamento, eu iria vender parte de renda fixa e comprar renda variável. Então, na minha opinião, o que faz mais sentido em qualquer cenário é você diversificar os seus investimentos. Então, se você está muito preocupado nesse momento, é porque você não está investindo da forma correta. Porque os investimentos são para tranquilizar você e não para gerar mais preocupação ainda. Além disso, aqui no Brasil nós temos o FGC, que assegura até R$250 mil por instituição, limitado a R$1 milhão de forma geral. Então, se o seu dinheiro está aplicado em algumas instituições em investimentos de renda fixa, saiba que ele está assegurado até 250 mil por instituição. E o normal seria você ter até esse limite em cada instituição, a não ser que você já tenha um patrimônio multimilionário e aí seja necessário você ter um pouco mais em cada instituição. Mesmo assim, priorizando instituições seguras, que têm um patrimônio líquido muito grande, você consegue ter uma grande segurança nesse dinheiro. E em um cenário ruim, normalmente as empresas ruins quebram primeiro. E esse limite em renda fixa seria apenas a parte de renda fixa. Se você investe de forma diversificada, você tem outros investimentos em renda variável também e que são descorrelacionados e que podem inclusive se beneficiar desse cenário. O ponto é que nós somos a parte mais desinformada da situação. Nós recebemos as informações por último e quando isso acontece, todo o mercado já se posicionou, todas as expectativas já foram revisadas, as grandes instituições já se posicionaram. Então você, por ser a parte mais prejudicada da situação, faz sentido você não tentar prever o futuro, porque a verdade é que isso é impossível. Então invista de forma diversificada, porque essa é a única forma de você realmente proteger o seu patrimônio. E com isso eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a entender esse contexto atual que nós estamos vivendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E até o próximo vídeo.